Adonai, Ro'i lo echsar, Bineot deshe, Yarbitseni. Amados irmãos, entendo eu que não há nada melhor do que uma boa noite de sono. Aquela noite de sono tranquila, que por sinal não tive essa noite. Os meus vizinhos resolveram começar um forró às 6 horas da tarde, que só terminou às 6:30 da manhã. Mas quando eu falo que foram os meus vizinhos, é porque foram os vizinhos colados, parede com parede. Então foi uma noite turbulenta. Necessariamente nós não dormimos, mas não há nada de mais restaurador, não há nada melhor do que uma noite de sono agradável. Você já observou uma criança dormindo? Se não houver nenhuma normalidade, nada que a perturbe, ela dorme sem nenhum problema durante horas seguidas, acorda, come e dorme de novo. São assim com as crianças. Dizem que as crianças, elas crescem de maneira mais saudáveis quando elas dormem regularmente. É assim também com os adolescentes. Os adolescentes gostam de dormir. Eu lembro da minha adolescência, já não faz muito tempo, você sabe disso. O meu programa predileto eram 2: comer e dormir. Não há nada melhor do que dormir. Dizem que quanto mais um adolescente dorme, melhor ele cresce. Eu acredito que eu devo ter crescido até os 16 anos, e daí eu fiquei com 1,66 para sempre. Mas dormir é bom, é agradável, é restaurador. Jovens e adolescentes, eles gostam de dormir. Mas a realidade é que todos nós um dia cresceremos e temos que encarar as responsabilidades e desafios comuns à vida. Nós aprendemos rapidamente que as coisas que nos tiram o sono e trazem noites longas e perturbadoras, elas são reais. Nem sempre o nosso sono é tranquilo. Às vezes permanecemos acordados em noites perturbadoras. Algumas perguntas a vocês nessa noite. Tem algo nesta noite perturbando a sua alma? Como tem sido as suas noites após um longo dia de trabalho, por exemplo? Você deita e dorme tranquilamente, o chamado sono dos justos? O que tem feito sua noite, por exemplo, ser mais longa do que o dia? Bem, nesta noite, irmãos, nós meditaremos sobre o tema a oração da noite em crise. E aprenderemos que nós, nos momentos mais difíceis da vida, temos que confiar no Deus do pacto, a fim de suportarmos os dias de adversidade. Portanto, leamos agora todos juntos o Salmo de número 4, e será o Salmo onde meditaremos nessa noite. Salmo de número 4 diz assim: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolhe o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria maior
o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Amada igreja, o contexto do Salmo 4 é absolutamente o mesmo do Salmo 3. Na realidade, a maioria dos estudiosos afirmam que tradicionalmente o Salmo 3 e o Salmo 4 eram lidos juntos pela comunidade judaica no passado. Eles dizem que estes dois salmos formam uma unidade literária. Os judeus liam o Salmo 3 e 4 juntos, eles não faziam divisão, pois entendiam que eles estavam em unidade. No contexto, o rei Davi está sendo perseguido por seu filho Salomão. É o registro do capítulo 15 de 1 Samuel. Na realidade, irmãos, esse não foi o primeiro problema que Davi enfrentara com seus filhos. Seu filho Amon havia estuprado a sua meia-irmã Tamar. Absalão, por sua vez, tira a vida de Amon para vingar a honra de sua irmã Tamar. De maneira que fica claro, evidente, que o caos está instalado na vida e na família do rei Davi. O que nós não podemos esquecer é que tudo isso ainda eram as consequências que Davi estava colhendo por conta das suas práticas de pecado. Você lembra que Davi cometeu adultério com uma mulher chamada Betseba, ou como alguns gostam de chamar ao pé da letra, Betiba, filha de Eliã e mulher de Urias. E além disso, Davi ainda foi autor intelectual e mandante da morte de um dos seus soldados mais valorosos, um combatente fiel chamado Urias. O que nós não podemos esquecer, irmãos, jamais, é que tudo aquilo que plantarmos, um dia nós iremos colher. É inevitável. Todos os nossos pecados refletem em consequências que nós inevitavelmente iremos colher. Deus perdoou o pecado de Davi. Deus perdoou Davi, perdoou os seus pecados, mas ele teve que sofrer todas as consequências pelos seus maus atos. É assim também conosco. Nós plantamos e colhemos. Deus em Cristo perdoa os nossos pecados mais terríveis. Contudo, colhemos aquilo que plantamos. A lei da semeadura. Muito bem. Absalão, agora o assassino de seu irmão estuprador, vai para um lugar distante. Passa naquele lugar algum tempo e volta para Jerusalém e arma uma conspiração para destronar o seu pai. Davi agora é um fugitivo do seu próprio filho, que astutamente levou toda a liderança do reino e o povo se voltar contra o seu próprio pai, o rei ungido de Deus. Esses foram, irmãos, talvez, os dias mais difíceis da vida de Davi. Com certeza foram as noites mais longas e perturbadoras também. O rei ungido de Deus agora tem que abandonar o seu palácio e fugir para as montanhas para não morrer pelas mãos de seu próprio filho. É interessante, pois na vida nós aprendemos que há pessoas que nos fazem sofrer. Repito, quando o sofrimento vem daqueles que estão mais próximos de nós, ele tem um tom de gravidade maior. Às vezes um familiar, um colega de trabalho, um amigo próximo. Quando isso acontece, a dor, a decepção, o sofrimento é muito maior, assume escala altíssima de gravidade. Perdemos o sono, não conseguimos dormir, e nessas horas devemos recorrer ao Senhor. Davi agora
apesar de um coração temente a Deus e piedoso, estava sentindo angústias de um mundo que jaz no maligno. Davi estava sofrendo na pele o que é viver em um mundo Gênesis 3. Um mundo em que o pecado é uma realidade. As perguntas agora são: quais foram as atitudes tomadas por Davi durante as suas noites de crise? Quais atitudes devemos tomar durante as nossas noites de crise? A resposta, irmão, será dada em 3 pontos. Em primeiro lugar, nos momentos de crise, nas noites de crise, clame pelo socorro do Deus do pacto. Perceba que é exatamente isso que Davi faz. No verso 1. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Neste salmo, irmãos, mais uma vez, Davi inicia uma oração pedindo a Deus por livramento. As perseguições são muitas, portanto, o rei entende que Deus pode vir ao seu socorro. A oração de Davi, irmãos, é uma prova de que um justo, um piedoso, também sofre, também passa por momentos de adversidades. Você e eu, nós, na nossa vida prática, de alguma forma já aprendemos que o fato de sermos cristãos, que o fato de sermos piedosos, zelosos pela palavra de Deus, de frequentarmos a igreja, essa condição não nos isenta dos momentos difíceis da vida. Essa condição, irmãos, não elimina o sofrimento. Na realidade, é fato que as Escrituras nos mostram que todos os personagens, os homens mais santos, foram, na realidade, os que mais sofreram. Ninguém, absolutamente ninguém, por mais piedoso que seja, assim como Davi, pois no verso 3 ele diz: saibam que o Senhor escolhe o piedoso, e é uma referência a ele mesmo. Assim como Davi, irmãos, nós não seremos isentos de dias de tribulações, de perseguições, de conspirações contra as nossas vidas. O justo também sofre. Aquele slogan do pare de sofrer não é uma realidade. Viver uma vida em um contexto de queda não é fácil. Isenção de sofrimento, de dor. Nós seremos apenas isentos de vertermos as lágrimas de uma vida de sofrimento apenas quando chegarmos na glória. Mas enquanto aqui estivermos, nós estamos em um campo de batalha, em uma luta, em um mundo que jaz no maligno. Em seu pedido por socorro, Davi ele faz 3 petições a Deus. A primeira petição de Davi a Deus é: responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Com este pedido, irmãos, Davi deixa claro que é o Senhor a sua última ou a sua única esperança. Não há saída para ele. A construção do texto deixa claro que as angústias de Davi revela alguém que está acuado no canto da parede, não há saída para ele. Ele já havia abandonado o seu palácio, ficou apenas as concubinas e alguns oficiais que necessariamente não lhe prestavam lealdade, absolveram depois, no mesmo palácio, Absalão. Ele está acuado, não tem alternativa. Imagine, por exemplo, um felino que, por mais robusto que seja, por mais feroz que seja, ele se encontra acuado no canto da parede com medo de um possível predador. Era a condição de Davi. E agora ele clama a Deus: responde-me quando clamo, entendendo e deixando claro que o seu Deus é a sua única esperança. E daí, irmãos, nas noites de crise, onde você tem posto a sua esperança, a quem você recorre? Meus amados irmãos, muitas coisas podemos fazer por nós mesmos, mas há momento que é necessário uma intervenção divina.
Nós resolvemos muitos problemas e Deus nos deu essa capacidade, mas há momentos que Deus tem que agir em nosso favor, que não há alternativa, que não há escapatória, que nós não temos para onde ir, estamos acuados e a não ser que Deus nos dê livramento, seremos destruídos. São momentos em que os eventos ultrapassam a nossa capacidade e força. Então, recorremos a Deus, a fonte de todos os nossos recursos. Davi entendia que Deus era a sua única esperança, e daí ele parte para uma segunda petição, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ainda no verso 1. Esta expressão está relacionada com a frase anterior: dá-me alívio na minha angústia. Ele está angustiado, ele está acuado, o seu exército é pequeno, os líderes se voltaram contra ele, seu próprio filho é quem ele encabeça, quem lidera aquela revolta contra o rei. De maneira que a angústia de Davi, irmãos, revela alguém que está acuado como um bicho indefeso no canto da parede, então ele clama por misericórdia. E a misericórdia aqui é a resposta amorosa de Deus a um coração arrependido. É por isso que no verso 3, Davi se identifica como um homem piedoso. Deus revela a sua misericórdia a um coração arrependido. A misericórdia, irmãos, é quando Deus não nos dá aquilo que merecemos. Davi sabia que o que ele merecia de Deus não era o livramento. Ele sabia que o que ele merecia de Deus era a condenação, era o juízo. Mas ele era um homem piedoso, havia se arrependido dos seus pecados e agora ele clama a Deus por misericórdia. A ação amorosa de Deus sobre a vida dele. E aqui, irmãos, nas noites de crise, o clamor por socorro deve ser precedido por um coração arrependido. Davi sabia que Deus se compadece de um coração contrito diante dele. Davi sabia o que era pecar, mas também sabia o que era um coração arrependido e quebrantado. O texto diz que ele é um homem segundo o coração de Deus. Não por suas perfeições, é claro, mas pela capacidade de arrepender-se, declarando diante de Deus as suas imperfeições, as suas práticas de pecado. Ele sabia o que era se arrepender, era um homem piedoso e clama por misericórdia a Deus. Irmãos, eu entendo aqui que o Senhor não despreza a oração feita por um pecador que confessa os seus pecados em uma noite de crise. Confissão de pecados, arrependimento, atrai de Deus a sua ação misericordiosa. Sabendo disso, Davi, portanto, faz seu terceiro pedido. Ouve a minha oração. E esse pedido, irmãos, ainda está no verso 1. Ouve a minha oração. Interessante aqui, irmãos, é que Davi recorre a Deus fazendo uso da palavra Elohé, que é uma derivação da palavra Elohim para Senhor. Mas a palavra que Davi usa aqui não é a palavra Elohim. Davi usa a palavra Elohé. E quando Davi, irmãos, usa a palavra Elohé, traduzida aqui por Senhor em algumas versões Deus, ele aponta para a realidade transcendente de Deus. É a palavra utilizada no Antigo Testamento para caracterizar que Deus é criador. E como criador, ele não apenas cria, mas governa a história da sua criação. E no momento de angústia, quando Davi clama a Elohé, ele está dizendo: Deus, o Senhor é o Deus criador, é o Deus que vai prover todas as coisas que eu preciso no momento da minha angústia, mas o Senhor também é o Deus que governa a minha história. Portanto, irmãos,
no momento da crise, nós temos que recorrer, assim como Davi, ao Deus que governa a nossa história. Você já passou por momentos de conflito, de crise, e teve a impressão que aquilo nunca, jamais iria acabar? Aquele estado de sofrimento que é tão intenso, mas tão intenso. Os inimigos se levantam contra você, a conspiração é grande, seja na família, no trabalho ou em qualquer outro contexto social em que você vive, e de repente você acha que é dali para pior, tudo vai se acabar, não há alternativa. É nesse momento que nós temos que lembrar que o Deus Criador é o Deus que governa a nossa história, e é Ele quem dá o início e o fim de todos os tormentos da nossa vida. Amados irmãos, creiam dessa forma. O que os inimigos de Davi não contavam é que eles estavam perseguindo um homem piedoso. Eles não contavam com essa realidade. Eles não contavam que eles estavam perseguindo um homem temente a Deus. Eles não contavam com o fato de que Deus ouve a oração do piedoso. Ao contrário disso, Davi tinha certeza que Deus ouviria a sua oração. Observe o verso 3. Saibam que o Senhor escolhe o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu o invocar. Preste atenção aqui. Quando nos versos anteriores, Davi diz: responde-me quando clamo, ó Deus. Me fazes justiça, Deus, a minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Davi está falando a Elohê. Clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Mas quando ele chega no verso 3 e diz: saiba que o Senhor escolhe o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu clamo. Ele já não usa mais Elohê. Ele usa o tetagrama traduzido por Senhor, aqui que é Yahvé. No original, YHWH. Davi usa outro nome para Deus. Davi está usando o nome que Deus revelou no Monte Sinai a Moisés. Davi está usando o nome que Deus revelou a Moisés no capítulo 3, verso 14 do Êxodo, quando diz: Moisés, diga ao meu povo que o eu sou me enviou a vós. Davi está deixando claro que ele foi escolhido pelo Deus do pacto. Ele está deixando claro que ele ora ao Deus do pacto, ao Deus que revelou a lei, ao Deus que entrou em um profundo relacionamento com Israel. Meus irmãos, nos momentos da crise, das noites turbulentas, nós temos que lembrar que temos um pacto com Deus. Nós temos uma aliança com Deus que se revela em nossas vidas, e essa aliança foi firmada na cruz do Calvário. Mas quando Davi fala do Deus do pacto, quando Davi fala do Deus da aliança, do Deus que ele faz justiça, ele deixa claro que tem intimidade com esse Deus. Ele é piedoso, ele medita na lei, ele zela pela lei, ele tem intimidade com Deus. Os inimigos não contavam que, apesar de Davi estar fugindo acuado, ele tinha intimidade com Deus. Ele orava e Deus ouvia. Ele clamava e Deus respondia. Você percebe que a nossa intimidade com Deus determina a nossa postura diante das circunstâncias difíceis da vida? Você percebe como é importante termos uma vida piedosa, uma vida de obediência à lei de Deus,
uma vida que corresponde ao que Deus planeja, ao que Deus revelou em sua palavra, no momento do confronto, no momento da crise, nós clamamos e Deus atende aqueles que têm intimidade com Ele. Mas há uma segunda resposta aqui, ao que Davi faz diante da sua noite de crise. Segundo lugar, exorte seus inimigos e os chame ao arrependimento. Exorte os seus inimigos e os convoque ao arrependimento. Em primeiro lugar, clame por socorro. Segundo, exorte o inimigo. O que é que Davi faz aqui, irmãos? Davi se refere a seus inimigos como sendo os poderosos. É o que nós encontramos no verso 2. Até quando vocês, ó poderosos? Algumas versões trazem até quando, ó filho dos homens? Filhos dos homens aqui é uma referência a autoridades, a líderes, a pessoas poderosas. Isso significa que os inimigos de Davi eram autoridades. Ora, o seu próprio filho estava ali perseguindo. O seu filho Absalão e os oficiais do reino estavam difamando Davi, e os efeitos disso era que ele estava sendo destronado. Eles blasfemavam contra Davi. Eles difamavam Davi e difamavam também, irmãos, os feitos de Deus através de Davi. Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Diz o final do verso 2. Davi faz essa pergunta: até quando vocês estarão amando ilusões, buscando mentiras? Aqueles líderes, irmãos, estavam apresentando rumores e acusações sem fundamento acerca de Davi. Depois dê uma lida atenta no capítulo 15 de 2 Samuel, nos primeiros 6 versículos, e você vai perceber que Absalão assediava o povo, dizendo que eles não tinham ninguém para lhes dar um conselho. Absalão acusava Davi de não saber liderar o povo. Fazendo isso, Absalão conspirava ou conquistava o coração do povo sem que o seu pai soubesse. Diz o texto que Absalão ficava próximo à porta da cidade, e à medida que o povo passava para falar com o rei, ele assediava e dizia: olha, eu tenho um conselho para lhes dar, porque não há ninguém aqui que possa lhes ajudar, e se eu fosse o rei, certamente eu poderia lhe ajudar. Que ação maligna! As pessoas eram assediadas no meio do caminho e nunca chegavam a Davi, e Davi não sabia que o seu próprio filho estava conspirando contra ele. Você percebe que a conspiração sempre começa assim? É uma batalha de luzes apagadas. Nós não sabemos, a coisa está tomando corpo, a coisa vai tomando corpo, e de repente, quando nós tomamos conhecimento dela, o estrago já é muito grande. É algo muito sutil. É algo de fato, irmãos, bem bolado por parte de quem deseja fazer o mal. A acusação era que Davi não estava liderando corretamente. A acusação era que Davi não era digno de estar no posto onde ele estava. E em seguida, no capítulo 16, vem uma outra acusação. A acusação que surge no capítulo 16 de 2 Samuel é: Davi, você é um homem sanguinário, um assassino, um bandido. É isso que diz o texto na versão da NVI. Você não é digno de estar onde está. As suas mãos é manchada de sangue. Você é um homem de batalhas. Você já matou muita gente. Você é um assassino sanguinário. Meus irmãos, uma das estratégias dos nossos inimigos é levantar falsas acusações contra as nossas vidas. É mentir para nos destruir e nos remover do lugar. Na realidade, eles querem estar onde nós estamos. Você já sofreu isso em algum lugar?
No trabalho, por exemplo, quando alguém percebe que você se destaca, que você faz o serviço com excelência, mas só tem uma vaga e quem ocupa é você. E de repente começa a conspiração, começam as mentiras, começam as difamações, começam as calúnias, e você está totalmente alheio a disso, mas de repente todo mundo tem uma concepção a seu respeito que na realidade não é quem você é. Começa dessa forma. Os inimigos, quando se levantam, eles se levantam sempre com acusações, mas todas elas infundadas. Perceba se não foi isso que aconteceu com Jesus. Quantas calúnias Jesus não sofreu, sendo ele totalmente inocente. Disseram, por exemplo, que Jesus havia blasfemado contra o templo. Depois o acusaram de ter quebrado a lei do sábado, a lei de Moisés. E a última gota, disseram que Jesus estava sendo usado pelo próprio diabo. Disseram que Jesus agia pelo poder de Beelzebu e não pelo Espírito Santo de Deus. Ora, se Jesus sofreu essas acusações, o que farão conosco? Nós não somos Davi, nós não somos Jesus, mas estamos à mercê das mesmas coisas. Diante disso, Davi exorta os seus inimigos ao arrependimento. Ele convoca os seus inimigos, a mudar de conduta, a mudar de atitude. No Salmo 3, ele invoca a ação do próprio Deus contra os seus inimigos. Davi, ele não age com justiça própria. Lá no Salmo 3, ele diz: quebra o queixo dos meus inimigos. Rebenta-lhe os dentes. É o que Davi diz. Mas aqui ele convoca os seus inimigos ao arrependimento. Davi, irmãos, não age com justiça própria. Davi exorta seus inimigos e os chama ao arrependimento. Mas como é que ele faz isso? Através de exortações. Primeira exortação, lá no verso 3. Saibam que Deus escolheu o piedoso. Perceba que Davi, irmão, se declara um homem piedoso. E isso significa que ele era um homem devoto e obediente à lei de Deus. Significa também que Davi era restrito. Ou melhor, significa que Davi era distinto. Ele foi escolhido por Deus. Ele foi ungido para ser rei do povo de Deus. Davi era um homem escolhido por Deus, separado para governar a nação de Israel, o povo de Deus, e ele tinha consciência disso e diz: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. Uma referência a ele mesmo, uma referência a ele mesmo. Aqueles homens haviam se levantado contra um representante de Deus. De acordo com a lei de Moisés, de acordo com as escrituras do Antigo Testamento, o rei de Israel era o representante de Deus diante da nação. Sabe o que significa, irmãos? Significa que se voltar contra o rei era se voltar contra o próprio Deus que ungiu aquele rei a fim de governar a nação. Eles não faziam ideia dos riscos que estavam, irmãos, correndo. Se voltar contra Davi era se voltar contra o próprio Deus. E aí, amada igreja, entenda hoje definitivamente: se formos uma igreja de crentes piedosos, Deus também se levantará em nosso favor e contra os inimigos da igreja. Os inimigos da igreja são os inimigos de Deus. Quem se levanta contra a igreja também se levanta contra Deus. E assim como é impossível prevalecer em uma batalha contra o próprio Deus, é impossível prevalecer contra a igreja, pois o próprio Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Será que somos uma igreja piedosa? Será que obedecemos à lei de Deus? Será que somos de fato essa nação real, conforme as escrituras falam?
Davi traz uma segunda exortação. Conheçam o poder do rei na oração. Versículo 3, mais uma vez. Segunda parte. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Em outras palavras, irmãos, eu oro e Deus me responde. Essa confiança de Davi está baseada numa relação pactual. Deus havia prometido guiar o rei sempre que ele clamasse. É por isso que Davi usa aqui a expressão Yahvé. No verso 3, saiba que o Senhor, aqui é a tradução de Yahvé. E em seguida, o Senhor ouvirá quando eu invocar. Yahvé é o nome de Deus que o relaciona com o pacto, a aliança. Por que é que Deus atendia as orações de Davi? Porque eles estavam em uma relação íntima e pactual. Repetindo, nós também temos uma relação pactual com Deus. E essa relação, irmãos, foi firmada na cruz, em Cristo, na cruz do Calvário. Foi Jesus quem disse que em seu nome o Pai ouviria as nossas orações e atenderia as nossas petições. Mas perceba que esse que ora, perceba que esse que tem um relacionamento pactual com Deus é piedoso, é obediente, ele se arrepende. Ele é temente a Deus. Se somos assim, irmãos, podemos orar com a certeza absoluta que o Senhor atenderá ao nosso clamor e virá ao nosso socorro. Há aqui uma terceira exortação. Davi diz aos seus inimigos: no momento da ira, não pequem. O problema não está relacionado à ira quando se reflete uma justa indignação. Jesus também estava irado. Você lembra que Jesus, quando ele entra no templo, ele expulsa os cambistas, os vendedores de animais? Jesus estava irado, mas a ira de Jesus naquele momento é uma ira justa. Ele está irado porque não estava havendo zelo pelo culto a Deus. O templo que deveria abrigar um culto sincero a Deus estava sendo utilizado por comerciantes, cambistas, vendedores de animal, atrapalhando o lugar do culto. A Bíblia deixa claro que Deus também é um Deus irado. Diz que Deus está irado contra toda a impiedade dos homens. O problema não está na ira quando ela é motivada por uma causa justa. E a causa sempre é justa quando é a honra de Deus que está sendo colocada em xeque. Davi não está combatendo isso. O problema de Davi aqui é: quando vocês ficarem irados, não pequem. Em outras palavras, vocês estão pecando. E daí, irmãos, uma característica dos inimigos é que eles pecam deliberadamente. Eles pecam querendo pecar. Eles sentem prazer no pecado e continuam pecando. Mas Davi é o piedoso que os exorta: parem, não pequem mais, se arrependam. E daí, irmãos, nós temos que ter a capacidade de, no momento da crise, diante das perseguições, exortar os pecadores que se declaram nossos inimigos. Mas isso só vai acontecer se formos piedosos. Se não formos praticantes da palavra de Deus, mas se praticarmos as mesmas obras, nós não teremos a autoridade, a capacidade de exortar os nossos inimigos em relação aos seus pecados. Você já viu aquele pai que está embriagado, com um cigarro na mão, olha para o seu filho pequeno e diz: olha, você quando crescer não bebe nem fume. Que moral tem? Como que um filho vai olhar para um pai e vai dizer: eu quero ser igual ao meu pai? Nós só teremos autoridade para exortar os inimigos a arrepender-se dos seus pecados se nós não praticarmos
os mesmos pecados que eles. Vem aqui uma quarta exortação. Davi se direciona aos seus inimigos e diz: parem para pensar. Davi pede que esse momento reflexivo, irmão, seja na hora mais adequada. Observe o verso 4. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso. Aquietem-se. Parem para pensar. Davi, irmãos, apela para a consciência de seus inimigos. Parem. É como se ele estivesse dizendo: parem. Será que vocês não percebem que estão errados? Que isso é loucura? Reflitam no que vocês estão fazendo. Ele exorta os inimigos. Vocês estão andando na contramão. Estão se levantando contra mim, um piedoso, escolhido do Senhor. Vocês estão errados. Quando vocês forem dormir, coloquem a cabeça no travesseiro, reflitam na tragédia que vocês estão promovendo, no caos que estão trazendo no meio do povo. Davi agora, irmãos, apela para a consciência dos seus inimigos. A grande questão é que pessoas com essa disposição no coração, elas têm a mente cauterizada. Elas fazem o errado com a plena convicção e certeza de que estão fazendo a coisa certa. E você encontra com elas depois de meses, anos, e elas continuam dizendo que estão fazendo e que fizeram a coisa certa. Que na realidade ela não conspirou contra uma outra pessoa. Ela estava apenas se defendendo. A sua causa era justa, é justificável diante de Deus, quando na realidade as suas mentes estão cauterizadas. Isso é loucura. E daí, irmãos, entenda que uma outra característica dos pecadores inimigos, que se levantam contra os piedosos, é a insensibilidade, ou seja, a incapacidade de querer reconhecer que estão errados. Essas pessoas, elas são absolutamente inconformadas e nunca aceitam que estão erradas. As suas consciências não lhes acusam. Eles dormem, acordam com a convicção de que estão certos em suas convicções. Você percebe o drama que Davi está vivendo? E para onde ele quer levar os seus inimigos? Vem agora uma quinta exortação. E a exortação é: cultuem a Deus. Lá no verso 5, com outras palavras, Davi está dizendo: se convertam. Davi os chama para prestar a Deus um culto verdadeiro quando ele diz: ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muito provavelmente aqui essas pessoas já não cultuavam mais a Deus. Elas estavam com o povo de Deus, se relacionavam com Deus ou com o povo de Deus, falava no Deus do pacto, mas serviam a outros deuses. Perceba que o texto evoca uma linguagem comum ao culto do Antigo Testamento. Eles deveriam oferecer sacrifícios de acordo com os preceitos da lei de Deus. Muito provavelmente aqueles homens estavam cultuando a deuses estranhos. Então Davi os chama de volta: cultuem a Deus, ofereçam um sacrifício como ele orienta. Meus irmãos, quem se levanta contra o povo ungido de Deus não pode estar servindo a Deus de verdade. Repito, como ficar contra a igreja, por exemplo, se não ficar contra a cabeça dela? Diz as Escrituras no Novo Testamento que Cristo é a cabeça da igreja
Ele é a cabeça do corpo, ele lidera todo o corpo, de maneira que ficar contra o povo ungido de Deus é ficar contra o ungido de Deus, que é Jesus Cristo. Você percebe que é um problema gigantesco alguém ficar contra a igreja? É um problema sem precedente levantar-se contra o povo de Deus, mas muito provavelmente essas pessoas não têm o temor de Deus no coração. Eu temo, irmãos, que muitos daqueles que conspiram contra nós, contra mim, contra você, nunca tiveram um encontro com Deus de verdade. Aqueles que levantam ilusões, aqueles que buscam mentiras e montam ilusões dentro do seu próprio coração, há uma grande probabilidade de nunca terem de fato se convertido ao Deus que nós servimos. E daí é o momento de encher o coração de fé e dizer: se convertam, se arrependam, ofereçam sacrifícios que agrada a Deus, o sacrifício como Deus exige, confiem nele e não nos seus deuses, e não na sua própria vontade ou disposição interna de seus corações. Davi era um homem piedoso, por isso que ele falava desta forma. Como é que você se relaciona com os seus inimigos? Você os chama ao arrependimento ou os amaldiçoa? Davi, assim como Jesus, abençoou os seus inimigos, chamando-os ao arrependimento. Jesus disse que devemos amar os inimigos e orar até por aqueles que nos perseguem. Irmãos, eu acho que essa é uma das orações cristãs mais difíceis. Porque uma coisa é nós nos reunirmos nessa noite e orar e pedir que Deus abençoe um irmão amado, querido, aquele que nos faz o bem, aquele que nos abençoa, que afaga o nosso coração, que nos abraça domingo após domingo. Mas uma realidade completamente diferente é dispormos no nosso coração, abençoarmos os inimigos, pedindo que Deus os abençoe, trazendo arrependimento em seu coração. Mas por que é difícil? Preste bem atenção. É difícil às vezes, porque não é apenas ele que é o meu inimigo. Porque eu também sou inimigo dele. E os inimigos não querem o bem um dos outros. Essa é a grande questão. E daí você pode perguntar e dizer: mas eu já orei por ele. E ele continua exatamente da mesma forma. Eu já chamei para o confronto e já o exortei, disse: pare com isso, deixe de ilusão, acorde, reflita, se arrependa. Mas ele continua do mesmo jeito, e eu acredito em você. É possível que os nossos inimigos, após todas as orações, todas as exortações, permaneçam exatamente do mesmo jeito. Mas uma coisa também é verdade: nós nunca mais seremos os mesmos. Porque enquanto nós abençoamos os inimigos, nós somos abençoados por Deus. Deus age no nosso coração, remove a angústia, o rancor, a tristeza, e nós podemos deitar e dormir. Você percebe que Davi, quando recomenda que eles reflitam, Davi recomenda que eles façam isso no momento mais tranquilo do dia, que é a hora de dormir. Naquele momento de tranquilidade, parem para pensar no que vocês estão fazendo, ofereçam sacrifícios a Deus. Chegamos agora na terceira resposta do que fazer nas noites de crise. Terceiro lugar, exorte todos os que estão à sua volta a confiar no Senhor.
Em primeiro lugar, clame ao Deus do pacto. Segundo, exorte os inimigos ao arrependimento. Mas agora, em terceiro e último lugar, exorte todos os que estão à sua volta a confiar no Senhor. É o que acontece dos versos 6 a 8. Porque nos parece que diante do caos que estava em Jerusalém, alguns haviam perdido a confiança em Deus. É provável também que estava havendo escassez de comida e bebida, o reino estava desestruturado, havia crise. Então, havia também desesperança no coração da maioria. É por isso que Davi diz: muitos perguntam, quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Algumas vezes, irmãos, nós também perguntamos, assim como eles perguntavam, quem nos fará o bem? Diante desse contexto, Davi faz mais petições a fim de que o povo confie em Deus. Davi continua orando, Davi continua pedindo a Deus, agora por todo o povo, a fim de que a confiança do povo seja firmada em Deus. Primeira petição: Senhor, levanta sobre nós o teu rosto. Esse texto, irmãos, é tremendo, porque essa é uma clara invocação da bênção araônica, lá de Números capítulo 6. Como é que diz lá? Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, não é? Que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz. Parafraseando, Davi, irmãos, está citando a bênção araônica. Essa era uma petição por proteção, pela presença e pela paz divinas. Davi estava dizendo: Senhor, levanta-te, se faz presente em nosso meio, nos dá proteção, traz a tua paz. Os dias são maus. Nós estamos vivendo em dias de conflitos, em dias de problemas, em dias em que os inimigos se levantam, em dias de conspiração, de tumultos, em dias em que os inimigos se levantam e aparentam ser maiores do que nós. Traz a tua paz, traz, Senhor, a tua proteção sobre o teu povo. E quando, irmãos, Deus faz notória a sua presença, que passamos a confiar nele, as coisas começam a tomar um outro rumo. Não há nada que gere mais confiança em nossos corações do que uma presença notória da glória, do poder, da majestade de Deus em meio do seu povo. Então essa oração de Davi também é uma oração cristã. Deus, resplandece sobre nós a luz do teu rosto. Traz proteção. Davi faz agora uma segunda petição, e a petição de Davi é: nos faz transbordar de alegria. Mais uma vez, só que agora no verso 7, enchestes o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Os conflitos na liderança, irmãos, sempre trazem tragédias. E essas tragédias repercutem em todo o povo. Nos parece que é seguro afirmar que o conflito na liderança, o rei sendo destronado, outro grupo querendo assumir o lugar dele, trouxe desequilíbrio financeiro, econômico. O povo estava com fome, eram dias de seca, não havia provisão. E agora Davi diz: Senhor, que a nossa alegria possa ser maior do que daqueles que têm o que comer.
Que a nossa alegria possa ser maior do que a daqueles que têm o que beber. Em outras palavras, a nossa alegria vem do Senhor e não das coisas terrenas. Diante de tudo isso, irmãos, Davi declara sua confiança no Senhor, porque nele, Davi, está seguro. O verso 8: em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Não parece, irmãos, contraditório? Um homem que está fugindo, um homem que pode morrer a qualquer momento pelas mãos de seus próprios líderes, e o seu próprio filho agora diz: eu deito e durmo e o Senhor é a minha segurança. Como você tem suportado as noites de crise? Qual oração você tem feito na noite da crise? Você tem confiado no Senhor? Você tem exortado os seus inimigos para que eles se arrependam? Você tem clamado a Deus para vir o seu socorro? Por fim, irmãos, definitivamente a vida não é fácil de ser vivida. Os inimigos se levantam inevitavelmente onde a gente menos espera. Onde a gente menos imagina, surge uma conspiração. Mas são exatamente nestes dias que revelam noites perturbadoras que temos que lembrar que há um rei que intercede por nós. Talvez Davi não pudesse resolver nem o seu próprio problema, nem o problema do povo, mas nas noites de crise, nós temos que lembrar que Jesus é o rei, que assentou-se no trono de Davi, e ele intercede por nós, diante de Deus, a favor do seu povo, contrário aos seus inimigos. Partindo desse princípio, nós podemos deitar e dormir em segurança. Porque nós servimos a um Deus que zela por nós. A um Cristo que é dono da igreja, que zela pela igreja. E que Deus, irmãos, tenha misericórdia de nós, quando a fúria dos nossos inimigos se levantar contrário às nossas vidas.